Olá, gente, bom estar aqui com vocês de novo, mais uma aula, né? O nosso curso de investigação forense e perícia criminal. A nossa turma se encontra na primeira metade do curso, na verdade no primeiro semestre. É muito bom estar construindo junto com vocês esse sonho, essa realização, esse projeto, tá bom? Dizer que essa nossa aula, infelizmente, ela não está se realizando no modo presencial, não por nossa vontade nem por vontade da instituição, mas por conta desse momento que o planeta vive, né, de pandemia da Covid-19. Então, a nossa faculdade ela construiu instrumentos, ela tem se esforçado para mitigar esses problemas para vocês. E aí a gente disponibiliza as diferentes ferramentas. Tem o livro do aluno, eu vou entregar um material para vocês em PDF, vão ter essas videoaulas, tem o ambiente virtual de vocês, tem o grupo do WhatsApp, as diferentes formas de comunicação para que a gente possa ter o menor prejuízo possível diante de um quadro gravíssimo como esse que nós estamos vivendo. E a recomendação que eu faço, né, é que o caminho mais célere para que a gente possa construir novamente uma sociabilidade, uma vida presencial, é que a gente obedeça às autoridades sanitárias. Então, que vocês fiquem em casa, quem não puder ficar em casa ou quem tiver que sair em busca de algum mantimento, que se proteja, porque nós queremos vocês todos vivos, saudáveis e que a gente possa ser lembrado por vocês na hora da formação, que vocês façam uma ligação, mandem uma mensagem, professor, valeu por ter participado. Enfim, a gente só quer isso, que essa formação de vocês seja o começo para uma carreira acadêmica vitoriosa ou para uma carreira profissional ou para aqueles que querem ingressar no serviço público. Só que todos esses planos, todos esses projetos, eles estão hierarquicamente subordinados a vocês terem vida, vida em abundância, vida com saúde. Então vamos passar bem unidos, né, esse processo para a gente poder avançar. A nossa disciplina que a gente vai tratar hoje é a disciplina de Fundamentos Filosóficos do Direito. Essa é a nossa aula 1. Então eu vou apresentar a disciplina para vocês, vou trazer algumas perguntas bem básicas assim para a gente dialogar sobre conceitos que são um solo fértil para que a gente possa caminhar na disciplina. Como eu falei para vocês, a disciplina de Fundamentos Filosóficos do Direito, a ementa da nossa disciplina, Introdução à Filosofia, Teoria do Conhecimento, do mito à razão, o nascimento da filosofia, o conhecimento na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, axiologia e direito, panorama histórico e especialidades da filosofia do direito. Veja bem, quem fez uma boa disciplina, quem atentamente trabalhou na disciplina que vocês têm de Fundamentos Históricos do Direito, vai ter muita facilidade de fazer sempre o elo dos conceitos, das teorias que nós vamos trabalhar nessa disciplina com o caminhar civilizatório da humanidade que vocês puderam estudar na disciplina de Fundamentos Históricos do Direito. Quais são os objetivos da disciplina? Formar no educando, a partir do conteúdo teórico-filosófico, a consciência crítica, fator indispensável para um melhor desempenho profissional e uma nova visão social e jurídica. Bom, vamos parar aqui rapidinho. Por que é tão importante vocês construírem uma consciência crítica? Porque até o momento que vocês têm esse contato com o conhecimento científico, o conhecimento popular ele é suficiente. O conhecimento vulgar, o conhecimento popular,
ele é suficiente. Ah, porque esse processo funciona assim? Não, porque é assim, porque sempre foi assim, e você só tem que aprender que ele funciona assim. Então, antes do conhecimento científico, você lida muito bem com isso. As pessoas te dão uma orientação com base no senso comum, e você segue e você consegue se manter vivo dessa forma. Mas para dar um passo a mais, para elevar o conhecimento, para elevar tuas condições profissionais, para ampliar o teu leque de oportunidades, você busca o ensino superior, logo você tem um acesso ao conhecimento científico. E a partir desse momento, você deixa de ser uma pessoa que está meramente na condição passiva, de engolir aquilo que os outros te propõem, de assimilar aquilo que os outros te propõem. Você passa a questionar o porquê, qual a razão daquilo, qual o propósito daquilo. E não se constrói um pensamento, não se constrói uma ideia e não se constrói uma sociedade soberana, justa, fraterna, que cuide bem dos seus cidadãos, sem uma cidadania que seja crítica, que seja ativa, que seja construtora. Então vocês também não serão bons profissionais se vocês não questionarem. Professor, mas em vez disso que você está falando, por que não é dessa outra forma? Ou então, professor, se é tão fácil de realizar, por que nós temos uma sociedade já amadurecida em muitos conceitos, em muitos valores, e por que nós não conseguimos avançar nesses outros? Não é tão fácil na teoria. Ou seja, a tua consciência crítica, ela vai elevar o teu nível de discussão, ela vai te capacitar na tua elaboração da tua escrita, e ela vai te fazer um profissional que seja um profissional ativo, um profissional que seja inclusive também proativo. Você toma iniciativas. Por quê? Porque você tem um olhar diferenciado. Então, a filosofia, como uma amante da sabedoria, ela é indispensável esse desenho do teu comportamento, um comportamento crítico, inquieto, de buscar os porquês. Você vai, em vez de você focar simplesmente nas respostas, de como você ter aquela coisa pronta, você foca nas perguntas. Por quê? Quais os processos? Será que esse processo é o processo que atende melhor o meio ambiente? Se eu não atender o meio ambiente, eu vou prejudicar a minha saúde, a saúde da minha comunidade, da minha sociedade. Então, por mais que dê mais trabalho, será que esse processo, raciocinando cientificamente, não é o processo mais adequado? É outra perspectiva. É outra perspectiva diferente de você engolir como correto tudo o que te repassar. Vamos adiante. Conteúdo programático da disciplina. Unidade 1. Direito e filosofia. Conceitos elementares e particulares da filosofia. Filosofia do direito. Elementos históricos, políticos e filosóficos que construíram o direito moderno. Essa vai ser a nossa unidade 1. Unidade 2. A construção histórica do pensamento filosófico do direito. Aí você vai ter o caminhar da sociedade. Etapas da construção do pensamento jurídico ocidental até a modernidade. Repito, quem fez bem feito, quem fez as leituras devidas da disciplina de Fundamentos Históricos do Direito, vai se deliciar com mais essa disciplina. Contribuições deste percurso ao pensamento contemporâneo do direito. Pressupostos ideológicos, éticos e morais. A nossa unidade 3. Filosofia moderna do direito e desafios contemporâneos, ou seja, do nosso tempo presente, nossos desafios. Quais são as bases teóricas, filosóficas e políticas sobre as quais se edificou o positivismo jurídico. Aí nós vamos estudar a diferença sobre o direito natural e o direito positivo, aquilo que está codificado pela sociedade. Pensamento jurídico crítico. Apesar do direito ele ser uma ferramenta de amenizar conflitos, uma ferramenta de busca pela ordem, pela estabilidade, para que as sociedades possam se desenvolver, mesmo que diante disso
várias injustiças não sejam solucionadas de pronto, ainda assim nós temos dentro do pensamento jurídico também um pensamento crítico. E esse pensamento, ele primeiro passa por um processo de ser minoritário, ele não é aceito, daqui a pouco você vai construindo uma maioria social que compreende ideias novas. Por isso a importância sempre de ter um pensamento jurídico crítico. Os principais desafios filosóficos e teóricos do direito contemporâneo à luz do novo constitucionalismo. Como vocês já viram, a Constituição Federal de 88, ela é uma espécie de refundação do Estado brasileiro, ela é uma reorganização, uma reorientação da sociedade brasileira. Por quê? Porque ela é a nossa carta magna. Então ela é a fonte daquilo que a sociedade, naquele momento histórico, decidiu que o Brasil não poderia abrir mão, como por exemplo a democracia, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos. Então todo esse elenco de itens que a sociedade naquele momento apontou, olha, nós não podemos abrir mão. E a nossa Constituição, ela é rica, ela é moderna, ela deve ser preservada. Então, a gente vai tratar também sobre os desafios do direito contemporâneo à luz disso. Tá? A saída de um regime de arbítrio, o retorno à reconstrução da democracia, onde que a nossa democracia conseguiu ser pujante, sólida, e onde que ela continua frágil e que nós temos que fortalecer. Vamos em frente. A justificativa, ou seja, o porquê dessa disciplina, qual a importância para vocês? Primeiro, porque é uma abordagem geral sobre as principais questões filosóficas referentes ao direito. Possivelmente até parte de vocês pode optar, num segundo momento, a fazer o curso de direito ou fazer pós-graduações, especializações. E necessariamente na atividade profissional de vocês, vocês vão ter muito contato com o direito, né? E a gente só tem uma compreensão global, ampla, se a gente se permitir fazer os questionamentos filosóficos, se a gente se permitir buscar a compreensão na raiz, na gênese dos problemas. É uma evolução histórica, nós vamos tratar sobre uma evolução histórica dos conceitos que fundamentam as leis e as normas. Porque os regulamentos, os códigos que nós temos e convivemos, Código Penal, Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, todas as legislações que nós convivemos, elas, por serem no nosso tempo presente, às vezes a gente confunde como se elas sempre estivessem lá. Ninguém criou, ou então foi criado porque era de ser assim, e não é isso. Não é isso. É uma construção social, coletiva. São valores, são bens juridicamente relevantes que a sociedade constrói através de suas experiências, através dos seus avanços, dos seus reveses, das suas conquistas, das suas derrotas, dos processos mais traumáticos às vezes. Daí, desse histórico de coisas, desse conjunto de experiências, a sociedade constrói aqueles valores dos quais ela não abre mão. Então, como é que ela faz para universalizar aquilo? Ela codifica, ela transforma em lei. Só que aquilo não veio da ideia de um déspota esclarecido, alguém que por si só tem ideias mais elaboradas que os demais. Não, é produto da construção coletiva da sociedade. Vamos em frente. O estudo e a compreensão dos temas abordados nessa disciplina são fundamentais para compreender o direito de hoje e estabelecer um conceito objetivo e diferenciado que permite a aproximação entre normas jurídicas, valores éticos e morais. Por quê? Porque todo esse caldo, toda essa substância que nós construímos a partir da experiência, ela se traduz em valores éticos e morais, valores médios da sociedade. Nós nos vestimos, nós
temos um determinado comportamento razoável diante das questões, não é simplesmente porque naturalmente nós cuidaríamos disso. Não. Nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, nós vamos pacificando comportamentos, culturas, vamos pacificando ideias e esse grande coro se transforma em valores éticos e morais, uma moral média, aquela que escandaliza, aquela... E eu não estou falando aqui, não estou fazendo uma defesa do conservadorismo, estou falando que, por exemplo, a corrupção. Você tem uma oportunidade de ser um agente público, de ser um gestor público, de trabalhar com o dinheiro de toda a sociedade. Você tem a oportunidade, inclusive, de ter outras oportunidades profissionais, de garantir fama, de garantir tudo isso com uma oportunidade de ser um gestor público. E você pega essa oportunidade e transforma ela numa oportunidade de se corromper. Então esse é um valor moral médio que a sociedade não aceita. Não, poxa, como assim? Como todos nós vamos pagar impostos, uma alta carga tributária, impostos sobre consumo, que até os mais simples são obrigados a pagar, as populações mais vulneráveis contribuem para a formação da arrecadação do Estado através dos impostos sobre consumo, por exemplo. Aí como é que todo um esforço social chega na tua mão para que tu construa políticas públicas, para que tu desenvolva projetos para o bem comum e tu faz dessa oportunidade uma oportunidade de se corromper? Então a moral média da sociedade não concebe esse teu comportamento. Vai lá, aproveita essa oportunidade. Não, a moral média da sociedade não diz isso. Ela diz o seguinte: olha, é repulsivo esse teu comportamento. Só que não basta dizer que é repulsivo. Nós temos que codificar, temos que aplicar punições. Para quê? Para que não seja para que você não seja recompensado pelo mal feito. Você cometeu um mal feito, mas você vai ter consequências. Aquilo vai te acarretar em uma responsabilidade. Então esses são valores éticos e morais que são construídos e que terminam influenciando nas legislações. Vamos em frente. O que é filosofia, pessoal? Filosofia é um campo do conhecimento que analisa, utilizando um raciocínio metódico, o sentido e finalidade da existência humana, individual e ou coletiva, discutindo a razão última das coisas. Aplica-se a diversos campos do conhecimento, ou seja, aquilo que nós já tratamos. Você não tem agora apenas o interesse de saber como funciona aquele processo. Mas por que aquele processo? Esse processo é o mais efetivo? É o mais eficiente? É o que tem o melhor custo-benefício para a sociedade? As suas questões te levam à raiz dos problemas. O sentido, a finalidade das coisas, que vão de coisas elementares. Por que se alimentar? Com o que devo me alimentar? Por que me vestir? Por que determinados comportamentos? E aí você vai construindo socialmente a resposta para esses porquês. Mas para a tua existência plena, para o teu desenvolvimento pleno, pessoal, intelectual, você não fica mais às margens do processo. Você não recebe a coisa pronta, você é um construtor. Você vai até a raiz. Você busca os elementos que são formadores da existência humana. O sentido das coisas. A filosofia é o amor, o desejo pela sabedoria. Para que serve filosofar? Filosofar é uma atitude de reflexão permanente, orientada por um método que tem por finalidade conhecer a essência das coisas. Nós deixamos de ser meramente existência, que nós temos que também ser existência. Nós também temos sonhos, desejos, que eles são urgentes, são para a ordem do dia, mas nós também passamos a ser essência.
buscar a gênese das coisas. Serve para que um profissional opte por uma intervenção na realidade orientada, consciente e crítica, por ser um procedimento prévio e problematizador, capaz de orientar um agir adequado para se atingir determinados fins. Você já pensou? Se em vez do conhecimento científico que te fizesse refletir para ser um profissional diferenciado, para ser um grande gestor público, ou então para você trabalhar como um auxiliar de determinada investigação, o que acontece? Imagina se em vez do conhecimento científico que te desse amplitude para isso, ou mesmo se você estiver lá na ponta, nos processos de investigação, de perícia, se você não tiver a capacidade de raciocínio plena, ampla, se você sempre agisse com o mesmo método, independente da complexidade das situações, você seria um trabalhador, um servidor, um profissional limitado. Então, filosofar, para que serve filosofar? Estou trazendo bem miudinho para a prática profissional. Por quê? Porque isso vai te garantir agir conscientemente sobre as coisas. O que diferencia o pior dos engenheiros para uma aranha que constrói uma teia complexa como a que ela constrói? É porque antes de construir antes de fazer uma construção, o engenheiro pensa sobre a construção. Ele imagina, ele vislumbra o que fazer, ele raciocina, ele tem a razão a serviço dele. Ele não está agindo sem raciocínio. Então, a capacidade de raciocinar, de refletir, de questionar criticamente os processos, eles elevam a tua condição profissional. Como nasceu a filosofia? A filosofia, como conhecemos atualmente, ou seja, como saber metódico, racional e lógico, nasceu na antiga Grécia, entre os séculos 6 e 5 a.C., na cidade de Atenas, que por inúmeras razões reuniu um conjunto de pensadores que foram elaborando conceitos relevantes acerca de ética, justiça, política, democracia e tantos outros que nos servem até os dias atuais. Vocês também viram isso em Fundamentos Históricos do Direito. Vocês viram que duas grandes cidades-estado que tinham na Grécia, tinha a cidade de Esparta, né, em que você tinha uma educação rígida, uma educação para servir, e você tinha Atenas como uma cidade do florescimento das ciências, da filosofia, da política, da democracia. O que é a filosofia do direito? Filosofia do direito é um campo de estudo das ciências jurídicas que tem como objeto a identificação e problematização dos conceitos operacionais utilizados pelos juristas para suas práticas cotidianas. Esse conceito que eu trouxe aqui, acredito que ele é autoexplicativo, mas, ou seja, é uma aplicação prática da filosofia para um instrumento de sociedade, um instrumento da sociedade, que é o direito. Trazer a filosofia para a coisa prática, para a prática do direito, para os operadores do direito. Então, esse é o principal fundamento da filosofia do direito. Como vencer a burocracia, como vencer a injustiça, como garantir o devido processo legal, como garantir a presunção de inocência, sem questionar as práticas pretéritas, arcaicas, que não coadunam mais com a vida em sociedade que nós almejamos. Por isso, a filosofia do direito. O que é o positivismo jurídico? Positivismo jurídico é uma concepção de direito elaborada a partir do século XIX, que entende que direito é direito positivo. Entende-se como direito positivo a norma jurídica estabelecida pelo Estado, como a lei, jurisprudência e princípios gerais do direito. Ou seja, ele vai fazer uma distinção aqui a partir daquilo que é considerado como o direito natural, que seriam o quê?
valores que você nutre como fundamentais, independente de qualquer ensinamento técnico, independente de qualquer discussão, aqueles valores que você tem como certo ou errado, que eles são naturais. E isso a gente não encara só o indivíduo, tá? Não estou falando do indivíduo, estou falando da sociedade. Antes mesmo de produzir qualquer lei, de produzir qualquer código. O que se tinha como certo? E o juspositivismo, ou positivismo jurídico, direito positivo, é a expressão positivada, codificada, são as leis, são as decisões, os princípios gerais do direito. Vocês daqui a pouco vão ser confrontados com essa diferença entre o direito positivo e o direito natural. Qual seria a diferença entre o direito positivo e o direito natural, em síntese? O direito positivo é o dever ser, a norma jurídica posta pelo poder público, que em geral é associada à lei, à norma, à lei. Aquilo é o direito positivo. O direito natural são as necessidades e interesses que são inerentes à condição humana e servem como limites ou mesmo como fonte do direito positivo. Acho que é uma explicação bacana para o que eu já tinha falado logo agora. A filosofia do direito possui uma história? Obviamente que sim. Para a cultura jurídica ocidental, a filosofia do direito acompanha a trajetória histórica da própria filosofia, desde os antigos gregos, passando pelos romanos e Idade Média até chegar na modernidade, porque em cada fase da história houve a preocupação em discutir e esclarecer conceitos essenciais à prática jurídica, tais como justiça, liberdade, direito e etc. Daí derivam outros, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana, derivam dessas outras categorias maiores. E aí você vê a sociedade caminhando, como a gente estudou, como a sociedade compreendia a necessidade de punição, a necessidade de investigação, as técnicas que se utilizavam na antiguidade. A gente viu o legado do direito canônico para o direito atual. Então, todos esses processos, eles sempre foram pautados pelas relações sociais de poder, mas eles também tiveram os seus limites produtos de esclarecimentos, de equívocos cometidos, de uma preocupação em se discutir sobre conceitos essenciais. Então, por isso, a gente pode definir que, assim como a história, a filosofia do direito ela também tem um caminhar histórico, civilizatório. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, nós já estamos aqui com quase meia hora. A gente vai encerrar esse bloco aqui de aula e a gente continua daqui a pouco, tá bom? Então não sai daí. Nós estamos só começando a nossa disciplina de Fundamentos Filosóficos do Direito. Conto contigo. E contem comigo também.